Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 5 de novembro de 2023. Talvez você e muitos não tenham percebido, mas há um impasse paralisante por detrás do jogo do poder que move os pauzinhos que interessam na política brasileira. O governo Lula, há tempos já, várias semanas, mais de um mês, não consegue avançar nenhuma pauta relevante no Congresso Nacional. O Congresso Nacional andou de recesso branco, fazendo obstrução e até agora não decidiu dar andamento às pautas do governo. O STF encontra-se também num beco sem saída, pois não consegue atingir o presidente Bolsonaro e tirá-lo definitivamente do jogo. Enfim, o que há por trás de todas essas impossibilidades da política brasileira é o assunto do meu vídeo de hoje. Me deem um minuto que eu já volto. Meus amigos, quero agradecer a todos vocês que doam pelo Pix do canal, especialmente aqueles que já se tornaram membros. O canal Dextra é um canal independente. A independência das informações e análises que eu entrego aqui para vocês diariamente somente é possível graças ao apoio que vocês me dão, assistindo os vídeos, compartilhando os vídeos, doando pelo Pix canal ou escolhendo uma forma de contribuição mensal via cartão de crédito, clicando aí no botãozinho Seja Membro na página do canal, no site do YouTube. Estamos avançando já no mês de novembro, é dia 5. Se você é contribuinte mensal pelo Pix, favor de pingar o seu Pix ou, se possível, tornar-se membro do canal. Muito bem, meus amigos. Eu conversando com alguns amigos que são também analistas políticos sem muita visibilidade, arrolei aqui um conjunto de fatos, ou melhor dizendo, de não fatos, porque efetivamente este assunto não é tratado explicitamente na mídia, mas é para isso que o canal Dextra existe, para trazer à tona aquilo que está obscuro, escondido, não percebido. Vou listar os fatos aqui que dão concretude, tangibilidade à percepção daquilo que eu chamo de um impasse paralisante no jogo do poder que está por trás deste governo. Vamos lá. Em primeiro lugar, todas as tentativas de tirar o presidente Bolsonaro do jogo político, de levá-lo à prisão, até agora falharam. O máximo que conseguiram foi tornar o presidente inelegível, mas ele continua um ator político relevante no jogo do poder, na definição das candidaturas para 2024 e um influente ator político para 2026. Tentaram a questão das joias, tentaram a CPMI do 8 de janeiro, tentaram a delação do Mauro Cid e agora não tem nada de concreto, até agora não tem nada de concreto que permita-os definitivamente prender o presidente Bolsonaro e torná-lo um ator político irrelevante. Isso é um elemento fundamental no jogo de poder, porque Bolsonaro é o contraponto, é a liderança do polo político que faz contraponto ao jogo do poder, e os detentores do poder real hoje na política brasileira não podem se movimentar com liberdade, tendo Bolsonaro como uma ameaça permanente de volta ao poder no futuro. Não sabemos quando, mas enquanto Bolsonaro estiver vivo e ativo, ele é um jogador político relevante. Lula, por outro lado, não consegue avançar a indicação do Procurador-Geral da República e do substituto de Rosa Weber no STF. Não que Lula não quisesse indicar petistas de carteirinho para esses cargos. Eu acho que estes são os favoritos, o Bessias, especialmente para o STF. Acontece que há um pacto de poder por detrás desse governo, aquilo que se chama establishment. Tem uma representação política na bancada do PSDB no STF. Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes são atores decisivos e querem indicar alguém do grupo deles para o STF, ao passo que Lula quer consolidar o poder do PT no STF, não quer aumentar o poder da ala tucana, e isto contribui para o impasse paralisante. Nem o STF avança nada, nem o governo avança nesse terreno. Terceiro tópico. Lula ficou mais de um mês desaparecido da mídia, convalescendo da cirurgia no quadril, da implantação da prótese, não queria aparecer de muletas ou de andador até que isso se resolvesse. Agora já está fazendo até marketing, chutando bolinha na fisioterapia e voltando ao jogo, mas a ausência de Lula
esse tempo todo contribuiu para paralisar a situação, dado que há um impasse de fato nas relações de poder das forças políticas que estão por detrás do seu governo. Lula, diferentemente de outros tempos, também não tem mais apetite para o jogo das articulações políticas que ele fazia com prazer no passado. Ele está mais preocupado com a sua agenda internacional, com construir a sua imagem de liderança internacional, do que em cuidar do varejo da política brasileira, e isso também contribui para que as coisas não andem na política brasileira. A entrada do Centrão no governo, apesar de pactuada tempos atrás, até agora não se completou. E nessas circunstâncias, o Centrão, na Câmara e no Senado, vai travando as pautas do governo, em alguns casos até produzindo derrotas para o governo no Congresso Nacional, enquanto esta questão do pacto de poder não estiver resolvida. Lira e Pacheco, portanto, pararam todas as votações relevantes no Congresso Nacional. Faz tempo que nada relevante passa, o calendário político está terminando, nós estamos efetivamente a praticamente um mês do fim da agenda política nacional, lá por meados de dezembro, o Congresso entra em recesso e para tudo, mas de fato já está tudo parado ou parando e não há perspectivas de que o governo vá conseguir avançar agendas políticas e principalmente pautas da sua agenda econômica até o fim do ano do jeito que as coisas vai. Lira e Pacheco, por razões que eu já comentei inúmeras vezes aqui no canal, paralisaram tudo. Lira, porque quer saber como é que vai ficar a sua própria sucessão na presidência da Câmara dos Deputados, quer fazer o seu sucessor, e o PT não quer Lira e não quer Alcolumbre, que é o candidato de Pacheco. Ambos, Pacheco e Alcolumbre, têm feito efetivamente oposição ao governo e ao STF no Congresso Nacional. Pauta internacional. Lula deliberou que a agenda internacional, como eu acabei de dizer, é a sua prioridade. Ele quer posar de estadista, líder mundial. No entanto, a sua agenda está fracassando. Lula tenta servir a dois senhores, a pagar pelo apoio que recebeu na eleição de Biden e Xi Jinping, que são adversários, inimigos, competidores na agenda das relações internacionais. E é simplesmente impossível Lula se equilibrar entre esses dois polos. De um lado está os interesses dos Estados Unidos, que tem na Europa e em Israel seus aliados. De outro lado está o eixo do mal, Xi Jinping, Putin e o Irã são o contraponto e Lula quer ser alinhado a os dois lados ao mesmo tempo. Impossível, a agenda de Lula não avança. Tentou se destacar na repatriação de israelenses e palestinos da faixa de Gaza, da Cisjordânia e do Estado de Israel, mas até agora, apesar de ser amiguinho do Hamas, não conseguiu colocar os brasileiros detidos na faixa de Gaza ou retidos na faixa de Gaza na lista de repatriação, o que revela mais um fracasso da sua política nas relações internacionais, porque ele queria apontar isso como trunfo e até agora só disse besteiras no que diz respeito à repatriação dos palestinos retidos ainda na faixa de Gaza. Lula teve a agenda internacional paralisada por causa das suas viagens, impossibilitado que estava de viajar por causa da questão da convalescença da sua cirurgia, e aquilo que era a única pauta em que ele conseguia ter alguma visibilidade na agenda política nacional desapareceu da agenda política da mídia brasileira. Lula já tem viagens internacionais marcadas para logo em seguida, mas é preciso deixar claro e frisar. Até agora, todas as agendas internacionais do Lula só serviram para gastar dinheiro do pagador de impostos e fazer marketing internacional da imagem de Lula. Nenhum resultado concreto em termos de negócios para a economia brasileira, atração de investimentos, foi concretizado, assinado por Lula, que permitisse a ele mostrar serviço nessa área à opinião pública brasileira. Finalmente, ao risco da eleição de Milei na Argentina, agregar mais um político de direita eleito na América do Sul, barrando a onda vermelha
que acompanhou a eleição de Lula, Lacalipou do Uruguai, o presidente do Paraguai e possivelmente, se Milei se elege, o presidente da Argentina, deixam o Brasil em maus lençóis no Mercosul, impossibilitado de avançar alguma pauta nas relações internacionais por essa via que permitisse a Lula melhorar a sua imagem perante a opinião pública brasileira e a opinião pública internacional. Portanto, temos uma situação em que todas as frentes em que o governo está envolvido estão paralisadas ou fracassando. Óbvio que as pautas internacionais não têm necessariamente a ver com o jogo político interno no Brasil. Mas, obviamente, se Lula tivesse realizações a apresentar na sua agenda internacional, teria como facilitar o terreno para suas negociações no âmbito interno. O fato é que este governo é resultado de uma aliança do establishment. Não nos cansamos de dizer que Lula foi tirado da cadeia e posto lá por um conjunto de forças políticas que tem a bancada do PSDB no STF como ponta de lança. Gilmar Mendes, inclusive, assumiu explicitamente há poucos dias que Lula só é presidente por uma decisão do STF. E Lula não quer compartilhar poder com a bancada tucana do PSDB. Lula não quer compartilhar poder com outras forças políticas e econômicas ocultas que estão por detrás do jogo do poder, e é isto que explica o impasse paralisante na política nacional. Nenhuma agenda avança no Congresso, Lula não indica o PGR, o substituto de Rosa Weber, no STF, e a política econômica do governo está fazendo água. A cereja do bolo, que era o compromisso com déficit fiscal zero, foi posto na lata do lixo pelo próprio Lula. E esta decisão de Lula, além de enfraquecer Haddad, que era até há pouco o queridinho do mercado, a esperança de que Lula fosse ser fiscalmente responsável, está na lata do lixo. Tanto Haddad como a sua política de compromisso com déficit zero. Lula está em vias de oficializar um déficit de no mínimo 0,5% do PIB para 2024. E analistas de mercado dizem que tudo que Lula prometeu e quer fazer requer um déficit de 1% do PIB em 2024. Portanto, tudo aquilo que representava o governo Lula em termos de imagem, em termos de proposta de política econômica, em termos de projeto político, ao longo desses 9 meses chegou a um ponto de paralisia. E enquanto o pacto de poder, o acordo entre as forças políticas que estão por trás desse governo não acontecer, esse impasse não será desatado, o governo não deslanchará. O meu comentário político de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal. Inscreva-se também nos meus canais alternativos nas outras mídias sociais. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo Dinheiro, jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde. E lembre-se, o vídeo está terminando logo depois da vinheta. Pingue seu Pix mensal ou torne-se membro do canal. O mês de novembro está avançando. Se você é contribuinte mensal, hora de pingar o seu Pix, hora de ajudar o canal Dextra. E você ajuda também compartilhando os meus vídeos, levando mais longe os conteúdos que eu entrego aqui diariamente. E amanhã tem mais.